É claro que, assim como a medicina integrativa, a educação integral, ela deve comportar o aspecto emocional, né? Porque a gente é um ser emocional também. E ela, dentro do contexto da criança, dentro do contexto da escola, ela funciona muito bem para mediar conflito. Então, o que seria inteligência emocional? A gente fez a prática hoje, né? Então, seria essa capacidade da gente também sentir, né? Então, no contexto da escola, por exemplo, como que isso funciona, né? É claro que, assim como a medicina integrativa, a educação integral, ela deve comportar o aspecto emocional, né? Porque a gente é um ser emocional também. E ela, dentro do contexto da criança, dentro do contexto da escola, ela funciona muito bem para mediar conflito. Por exemplo, com criança pequena, tem sempre o que bate e o que apanha, sabe? Geralmente, o que bate é uma figura muito repetitiva, é sempre o mesmo, né? E aquele ou aqueles que apanham também, porque parece que um atrai o outro, um pela fragilidade de não conseguir se defender e o que bate pela impulsividade de resolver as coisas dessa maneira, né? Então, nessa situação, por exemplo, só para vocês imaginarem como é que funciona, né? Existe, então, uma professora que tem essa formação, que ela domina as técnicas de meditação, incluindo mindfulness e loving kindness, né? E ela tem, então, os meios para ela poder mediar esse conflito de uma forma que ela vai promover a empatia naquele que agrediu, né? E vai também fazer com que aquele que foi agredido, ele se sinta protegido, ele se sinta acolhido, ele se sinta amparado, né? Isso funciona magnificamente bem. É lógico que quem agride não quer entrar em contato com o olhar, não quer ficar de frente a frente com o agredido, ele sabe que ele fez alguma coisa desconfortável, mas toda a dinâmica de quem atua nessa mediação com esses conhecimentos todos de meditação vai fazer com que brote a empatia, né? E se fosse com você? Como é que a pessoa que está sentindo a dor está sentindo? Como é que ela se sentiu sendo agredida? Ter a oportunidade de falar. E quem agrediu, geralmente, vamos pegar aí uma faixa de idade de 3 anos, né? Quem agrediu fica totalmente perturbado, é mais do que arrependido, é tipo assim, o que é isso que eu fiz, né? E com isso, a gente consegue o que a ciência já revelou, que essa nossa capacidade de ampliar por essas meditações, especialmente a Loving Kindness, esses aspectos da empatia e da compaixão, né? Empatia nesse sentido de você também sentir, pensar, atuar com outro ponto de vista, né? E a compaixão com esse modo de que brota a ação de você ajudar a aliviar o sofrimento, né? E isso muda a configuração. A gente está falando de escola, mas imagina isso também no sistema da empresa. Imagina isso no sistema da família, né? Então, o que a gente tem que entender é que esse novo campo científico que vem agregar ao que a gente já sabe ou já domina, ou o modo como a gente encaminhou as questões da mente e da inteligência no Ocidente, esses aspectos orientais, que inclusive são muito mais antigos, são muito mais milenares, eles têm muito a acrescentar nessa noção de mente contemplando a parte emocional, né? E aí, colocar isso para a criança desde pequena,
como já acontece na rede pública da Itália, da Inglaterra, como já acontece no estado de Nova York, mas como também acontece em algumas escolas privadas aqui do Rio, por exemplo, né, e das grandes capitais, mas ainda de um modo tímido no Brasil, mas que a tendência é isso se ampliar, justamente porque as evidências de comprovação de que isso muda completamente a realidade, ou seja, a gente precisa da educação cognitiva, de ampliar nosso conhecimento, de apreender mais e melhor as coisas, claro, mas dentro desse contexto também está o emocional, né? Porque às vezes uma pessoa tem todas as condições cognitivas, né? E com o emocional fragilizado, ela vai perdendo a capacidade de expressar essa inteligência, né? Por isso que hoje o conceito de inteligência emocional, ele é muito mais abordado, vai ser até um tema que a gente vai abordar em breve, talvez a semana que vem no Instagram ou no site, um artigo que eu escrevi para uma revista. E a partir desse artigo também eu fiz algumas observações sobre a inteligência emocional, os principais aspectos que a gente deve considerar, né? E isso, inclusive para a pessoa que a gente mais relaciona com esse termo, que é o Daniel Goleman, ele é uma pessoa-chave, né, para defender a meditação dentro do contexto escolar. Né? Ele é convicto, ele participa de todas as mudanças, ajuda para mudar o currículo, para tornar essa realidade cada vez mais presente, né? E então a gente fez isso, a gente fez uma prática para acalmar e a gente fez uma prática de autocompaixão, que é essa prática que a gente pode se olhar para a gente mesmo com menos criticismo e com mais amorosidade. Então a gente leva a nossa atenção para esse aspecto amoroso, cuidadoso, e a gente permite que ele também se manifeste em nós, né? Porque de todas as formas de autocompaixão, a autocompaixão é a mais difícil, né? A gente tem um rigor e um sistema crítico diante das coisas que a gente consegue realizar e aquelas que a gente não consegue, que é extremamente cruel. Cruel é a palavra, né? E esse cruel, ele se revela no fato de que você sempre se autoavalia com a seguinte régua: ok, eu fiz, mas podia ter feito melhor, né? Quando não fez, é você ficar remoendo, né, que seriam as ruminações, a respeito de como você poderia ter feito e não fez, né? Aí vem aqueles aspectos, né? Que idiota, que burra, que nada a ver, que... Então, a gente cultiva muito o autocriticismo, né? Então a gente se critica, a gente a gente coloca muita barreira para o contentamento, a ponto dele não aparecer. A gente vai substituindo as metas, a gente vai substituindo as faltas e a gente não consegue nem perceber quando a gente preencheu direito uma coisa que a gente queria às vezes há muito tempo, né? Então a autocompaixão, ela é uma prática que a gente deve cultivar, que a gente deve entrar em contato com esse amor que já existe em nós, né? Que a gente deve também não se levar tão a sério, especialmente pelo fato de que todos nós sofremos, né? De que um erro não nos define, de que a cada dia, a cada momento existe a possibilidade de fazer diferente e melhor, né? Ao invés de você se arrasar e se entregar num derrotismo, às vezes num vitimismo, às vezes numa vergonha, às vezes tanta coisa que vai embotando o nosso emocional, vai deixando a gente sem condição de fazer as
as nossas manifestações mais incríveis, né? De realizar aquilo que a gente mais deseja, de poder também reconhecer quando a gente conquistou, de deixar esse contentamento também percorrer nosso corpo, percorrer nossa mente emocional, enfim, né? Porque se a gente não faz esse tipo de prática, gente, se a gente também não para como mindfulness para olhar para a gente mesmo, o contentamento ele fica cada vez mais distante da gente.